Boa noite, pessoal. Me ouvem bem? 7h33, acho que vamos dar início à capacitação de hoje, o início do mini curso pensado em nutrição animal. Meu nome é Alisson, sou extensionista de Lindóia do Sul, e junto com os municípios de Arabutã e Ipumirim, a gente fez uma pesquisa um tempo atrás de algumas capacitações, alguns anseios, algumas necessidades que os produtores tinham, e um ponto muito relevante que foi elencado naquela oportunidade foi a questão de nutrição animal, alimentação de vacas leiteiras, a parte de pecuária, de ruminantes. Então, a gente pensou num mini curso um pouco mais aprofundado, aproveitando a oportunidade que essa ferramenta online nos permite hoje. A gente imaginou um curso com um pouco mais de amplitude e um pouco mais de aprofundamento. E para isso a gente precisou dividir os assuntos em pelo menos 3 encontros. Então essa é a ideia do evento. Como eu disse, esse é um evento que é de origem dos 3 escritórios, então de Arabutã, Ipumirim e Lindóia do Sul. E gostaria de chamar o nosso gerente regional, que está na sala, para fazer uso da palavra, para aproveitar e se apresentar também. Boa noite, então, a todos, pessoal. É com muita satisfação que me dá uma honra de fazer a abertura, então, desse evento, né? Gostaria de parabenizar a equipe da IPAGRE aí dos 3 municípios da região, que não estão medindo esforços para se adaptar, readaptar a essa nova situação que estamos vivendo temporariamente, né? Então, dizer que a IPAGRE não parou, a IPAGRE só se readaptou ao seu trabalho, e a equipe aí do Vale da Produção pegou bem essa nova estratégia, né? Então, eles estão avançando com vários tipos de eventos acontecendo em vários momentos, né? E também as atividades de campo, né? Que continuam acontecendo a partir da demanda que vocês, produtores, nos trazem, né? Aqui na região também, vários eventos estão acontecendo. Ontem à noite teve evento, hoje durante o dia teve evento online, agora às 20 horas começa um outro evento também, vários eventos acontecendo simultaneamente, graças a essas ferramentas que a gente dispõe, e principalmente com a competência e boa vontade dos nossos colegas, né? Então, parabéns a todos, boa atividade nessa e nas demais, né? Eu vi que serão três semanas, durante 3 noites, né? Isso é muito legal, que qualifica a atividade, que depois certamente se complementa com a visita dos técnicos nas propriedades para fazer o planejamento, que é aí que se consolida a tecnologia, né? Parabéns a todos e boa atividade. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo constante apoio nos eventos. Pessoal, como eu disse, o evento é pensado em 3 noites, o Rafael enfatizou. Hoje a ideia é fazer um apanhado geral, pensando em produção, em pastagens, em diversos tipos de alimentação focado em animais, em gado leiteiro principalmente. Na próxima quinta-feira, mesmo horário, a ideia a palestra intitulada Transformando Alimentos em Lucro. A ideia é dar uma ideia da boca da vaca para frente, como que isso se desenvolve dentro do organismo do animal. E finalizando tudo isso é mais peça de manejo da alimentação, que tipo de alimento e como fornecer esse tipo de alimento à pastagem. Isso lá na outra quinta-feira, dia 1º, também com o Nédio. Hoje, a palestra ela é intitulada Alimentos Economicamente Eficientes, e quem vai proferir ela é o Nédio Patzlaff, técnico de Ipumirim, acredito que grande parte conheça. E sem se estender demais aqui, vamos para a parte que importa. Passamos a palavra diretamente para o Nédio. Obrigado. Um ponto muito importante, estaremos ao vivo no grupo do WhatsApp, podem fazer perguntas ali. Quem quiser fazer perguntas ao vivo, a gente vai abrir um espaço no final, aproveitar a ferramenta, e quem quiser participar, fazer um comentário, algum questionamento diretamente ao vivo no final, a gente vai abrir a oportunidade. Se não, no WhatsApp, podem fazer as perguntas que a gente vai estar acompanhando, ok? Ned, por favor. Obrigado, Alisson. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Então, beleza, obrigado. Eu vou colocar a apresentação na tela para a gente começar a nossa conversa. Nós vamos deixar combinado o seguinte, nós temos em torno de
Nós acreditamos que em 50 minutos a gente consegue vencer o conteúdo dessa primeira noite. E vocês podem ir deixando as perguntas aí no grupo de WhatsApp ou no chat aqui mesmo do Meet. E quem quiser fazer oralmente no final também pode ficar à vontade, tá? Bom, o Alisson já colocou para vocês, nós vamos ter 3 momentos, né? O primeiro hoje, então, alimentos economicamente eficientes. A segunda etapa, na próxima semana, o Alisson vai abordar um pouco sobre a questão da fisiologia ruminal. E no último momento, então, nós vamos falar um pouco sobre como é que a gente faz para colher mais qualidade e o manejo dos diferentes alimentos. E vou deixar também algumas recomendações mais práticas com relação a dietas, né? O objetivo, pessoal, hoje, desse primeiro momento, então, primeiro a gente vai fazer uma contextualização, depois eu vou tentar responder essas 2 perguntas. Por que pasto e que pasto? Tá? No segundo momento, então, como eu já coloquei, a fisiologia ruminal, perdão. E no último momento, nós vamos tentar responder a outras 2 perguntas. Pasto em que condições e por que não só pasto? Então, a gente vai tentar, nesses 3 momentos, vencer essas dúvidas aí, esses questionamentos. Tá? Quando a gente fala em planejamento de investimentos dentro da bovinocultura leiteira, nós acreditamos que essa seria uma sequência adequada, ou melhor, isso aqui acontece tudo ao mesmo tempo, né? Mas onde é que eu deveria dar maior foco quando eu vou investir na produção leiteira? Primeiro na alimentação, que é a base dessa pirâmide. Depois eu tenho que me atentar para a reprodução, porque vaca que não pare, não dá leite, né? Tenho que me atentar à sanidade, o manejo, a genética e as instalações seriam, não que seria a última situação, mas dessas todas que estão elencadas aqui, aquela que eu vou pensar mais para frente. Quando eu vencer todas essas etapas, eu vou investir em instalações. Geralmente, quando o produtor busca financiamento, o que acontece é isso aqui, né? Geralmente, a gente acaba virando a prioridade de cabeça para baixo, né? A gente acaba financiando primeiro a instalação, depois eu vou buscar uma vaca de excelente padrão genético, para depois pensar no resto, né? E a base acaba esquecida muitas vezes. Isso aqui não é o padrão para todas as propriedades, mas ainda existem situações assim, tá? Enquanto isso, as nossas vaquinhas pedem, pelo amor de Deus, né, um pouquinho de base da pirâmide para nós, um pouco de alimentação, né? Eu vou trazer esse panorama que eu já fiz numa outra apresentação sobre instalações, eu acredito que alguns de vocês não estiveram, mas de forma bem resumida, tá? No estado de Santa Catarina, eu não vou ficar detalhando toda essa parte, que é apenas para mostrar as diferenças que a gente tem do oeste em relação à média do estado, tá? Prestem atenção a nível do estado na concentração que a gente teve, ó, de 2006 para 2017, saíram da atividade, ou deixaram de ter o leite como atividade econômica, um número bastante significativo de famílias. Nós tínhamos 66 mil famílias trabalhando com produção de leite para venda, e em 2017 foram registradas 38 mil no censo do IBGE. Atentem para esse número aqui também, tá? Que é a produção por vaca por ano. Isso aqui é a média do estado. E aí a gente vai ver do oeste como é que está. A nossa média no oeste é de 4.200 litros por vaca ano. Nós temos uma média que é quase 30% maior que a média do estado, do que a média geral do estado, tá? E também demos um salto de 2010 para cá, nós tínhamos lá em 2010 2.800 litros por vaca ano. E hoje estamos com 4.200, ou melhor, em 2017, né? O oeste, ele responde por 79%, quase 80% da produção leiteira do estado de Santa Catarina. Tudo isso tem uma estrutura fundiária muito pequena, né? Se nós olharmos aqui, 70% das propriedades têm menos de 20 hectares. E a grande maioria está abaixo de 50 hectares, né? Tudo isso, a agricultura familiar, são vocês, os produtores, que dão esse resultado aqui para o nosso estado, né?
Eu trouxe aqui alguns números de Ipumirim também, baseado no censo, tá? A receita agropecuária principal do interior é a produção leiteira, a exemplo dos outros municípios do Vale da Produção também, né? Nós temos 542 famílias trabalhando nessa atividade. A segunda receita é a avicultura, a terceira, aposentadoria, tá? Está praticamente empatado com a suinocultura, certo? E aqui reparem no número de produtores. Então, quando a gente fala em alcance social de uma atividade, importância social, né? Quantas famílias estão envolvidas aqui? Nós temos mais de 500 famílias trabalhando com produção de leite no município, né? Também de 2006 para 2017 tivemos um incremento bastante importante na produção. Praticamente foi dobrada a produtividade por vaca, né? Nós pedimos para o Roberto do IBGE aqui de Concórdia estratificar os dados para nós, para a gente ter um perfil do produtor também no município, tá? Se nós pegarmos aqui essa fatia maior da pizza aqui, que são quase 55%, são produtores que têm até 10 vacas. Isso foi em 2017, tá? E a outra fatia grande aqui, ó, de quase 34%, são produtores que têm entre 10 e 20 vacas. Então, se nós somarmos isso aqui, chega a quase 90% dos produtores do município de Ipumirim que tem menos de 20 animais. A gente acredita que essa estrutura ela tenha mudado um pouco nos últimos 2 anos, mas não vai fugir muito disso. Em torno de 80%, 85% dos produtores ainda estão abaixo de 20 animais. Então, essa é a realidade que a gente tem colocada hoje. Tá? Existem propriedades com muito mais do que isso, sim. Mas, na média, ou melhor, esse é o extrato que a gente tem, tá? Com relação à produção diária, nós estratificamos também, ó, nós estamos com 78% das propriedades entre 100 e 300 litros. E aqui nós temos 13% trabalhando com menos de 100 litros diários, tá? Então, novamente, 90% das propriedades entregam menos de 300 litros por dia. Então, quando se fala em política pública, num primeiro momento, a gente precisa pensar nesse perfil de produtor, porque é onde tu atinge mais famílias, né? Acaba tendo a importância social maior. Nós vamos adentrar agora na parte mais específica do conteúdo em si. Nós vamos tentar começar a responder essa primeira pergunta aí. Por que pasto? Então, vamos partir do seguinte princípio. A energia que existe no universo, ela não pode ser criada, né? Só pode ser transformada. Como é que a luz do Sol pode se transformar em energia para ser usada no planeta Terra? Nós temos os produtores primários, que são as plantas, né, que vão transformar a energia solar em energia calorífica. Quando ela passa para essa forma aqui, ela pode ser aproveitada no planeta. Então, ela começa a circular na cadeia alimentar, e os consumidores que vêm depois dessa etapa começam a se beneficiar disso. Basicamente, toda forma de vida que exista no planeta Terra depende das plantas para poder ter uma fonte primária de energia. A partir delas é que tudo começa a acontecer. Tá? E a gente tem o ruminante como um consumidor primário. E ele tem uma característica muito interessante que a gente tem que aproveitar, que ele é um fermentador, né? Eu não vou adentrar nessa parte aqui, ó, porque isso aqui é assunto para o Alisson na semana que vem, tá? Então, essa é uma característica muito importante, tem uma capacidade muito alta de digestão, que a gente tem que aproveitar, certo? Também, com relação aos riscos da exposição. Quando a gente fala nas 3 principais atividades aqui no Vale da Produção e na região toda de Concórdia, na maioria dos municípios não é diferente, né? Nós temos aves, suínos e a produção de leite como pilares aí da produção agrícola. Nós vamos ver que são 3 espécies que demandam produção de milho, certo? Geralmente o milho de primeira qualidade, ele acaba destinado aonde? Na produção desse animal aqui que cresce uma velocidade mais rápida que os demais. Então, a qualidade de milho nas rações desse tipo de animal aqui, das aves, ela geralmente é melhor.
no segundo momento, o milho acaba sendo destinado para a produção de suínos, certo? E aí, no terceiro momento, a gente tem a opção de utilizar também o milho como fonte de alimento para os animais, para os ruminantes. Principalmente na forma de silagem, tá? E nas rações também. Nos últimos anos tem aumentado muito o consumo de milho na bovinocultura de leite, tá? Tanto na forma de silagem quanto na forma de ração. Qual que é o risco disso aqui para o produtor de leite, né? A tendência é que essa demanda por milho em mais uma atividade, se nós aumentarmos muito o consumo desse animal aqui, se ele exigir muito concentrado e a gente começar a basear a alimentação desses animais em silagem e em ração, a tendência para os preços é essa, né? E é o que já está acontecendo hoje, né? Vocês têm acompanhado aí os preços de mercado do milho, tem dado uma boa disparada. O soja não é diferente. Isso é resultado de aumento de demanda, né? Qual que é o cenário que a gente tem hoje? Se a gente falar de sistemas fechados de produção, tá? O custo operacional, que é o quê? É o gasto que o produtor tem dentro do mês, tá? Sem contar a depreciação de instalações. Ele gira ao redor de 1,60 por litro. Isso aqui vai depender muito da propriedade, tá? E ainda falta somar aqui os custos fixos, que seria a depreciação das instalações, dos equipamentos, a depreciação de vacas, porque vaca também deprecia. Então, você vai somando tudo isso. Tem propriedade que vai ter 25 centavos de custo fixo. Tem propriedade que tem 35, outra pode ter 50. Então, quando você soma isso aqui tudo, você vai chegar num custo final do litro de leite num sistema assim, tá? E aí a gente tem que se perguntar como é que está o custo de produção nos países exportadores, nos principais países exportadores. Nós vamos ver um mapa depois que vai mostrar isso. Aí, o questionamento que eu quero deixar para vocês. Qual a tendência para os preços do leite hoje? Né? Onde nós estamos com relação aos preços históricos e para onde nós vamos? Tá? Os preços vão ficar estáveis ou vão oscilar? Nós vamos ter momentos de alta e de baixa, ou a tendência do preço do leite é sempre ser estável? E aí eu pergunto, com relação aos preços do milho e do soja, qual é a tendência? Comecem a analisar a situação do macromercado, para onde estão caminhando essas duas culturas aqui. E aí qual é a interferência que o produtor tem nesse processo e aonde que o produtor pode atuar, né? E aí nós temos um outro fator ainda, que é o nosso oeste catarinense, que costuma ter preços acima da média, tanto do estado quanto do restante do país, porque o estado já tem um preço acima da média do restante do país, tá? Então nós temos um dos melhores preços de leite do mundo nessa região. É nesse sentido, pessoal, que a gente pensa que o técnico ele deve fazer recomendações para reduzir a exposição do produtor, tá? Para quê? Eu dependa o mínimo possível de milho na minha propriedade, né, tanto na forma de silagem, claro que eu tenho que usar, mas nos momentos certos, de forma estratégica, e também a ração eu tenho que usar dessa forma, de forma estratégica nos momentos adequados para cada animal, né? E é isso que nós vamos tentar clarear nas próximas etapas, tá? Como é que tem se comportado o preço internacional do leite? Se nós pegarmos uma série de 2006 até 2016, são 10 anos de uma série histórica, nós temos vários momentos de extrema baixa, onde nós identificamos aqui os pontos vermelhos. Nós temos vários momentos de alta, onde tem os pontos verdes aqui, e alguns pontos girando ao redor da média, mais próximo da média. Tá? De 2016 para em torno de 40 centavos de dólar por litro. Tá? 2016 para 2017, nós tivemos uma queda significativa. A partir daí, a média começou a se situar mais abaixo. E de lá para cá, já são 3 anos, não tivemos mais pontos verdes e nem vermelhos tão significativos, mas teve esse um aqui que puxou a série para baixo, né? Então, aqui, o leite corrigiu 5 centavos de dólar no preço internacional. Tá? A média está girando ao redor disso aqui agora.
E aí nós temos que nos perguntar qual que é a tendência daqui para frente. Vamos analisar como é que está o custo de produção do leite nos diferentes países aí. Os países que estão em branco aqui é porque não tiveram dados, tá? Não houve dados para ser analisados. O mais verde, o verde mais escuro, são os países que têm o custo mais baixo por litro. Conforme vai avermelhando, vai ficando mais caro, tá? Se vocês pegarem aqui norte dos Estados Unidos, Canadá, é a região do mundo onde sai mais caro produzir leite, porque obviamente está mais perto do polo, tu acaba se distanciando do sol, e aqui o período de neve é muito maior do que no restante do planeta. Quanto mais próximo do polo, mais você tem esse problema para enfrentar, né? Você tem que acabar estocando muito alimento durante o ano, e isso acaba encarecendo o custo de produção do leite. Os países que têm custos bastante interessantes. O Brasil aqui, perdão, o Brasil nós pegamos uma faixa intermediária entre 30 e 40 centavos de dólar o litro. Tá? Os países que têm os custos mais baixos, né, a gente tem o México aqui, e eu queria destacar a Austrália e a Nova Zelândia, tá? São dois países aqui que têm uma latitude muito parecida com a nossa, né? Nós estamos praticamente na mesma linha aqui. Então, um clima bastante parecido, e eles conseguem produzir com esse custo aqui. Então, o que eles fazem de diferente do Brasil, né, para atingir essa condição? E para serem grandes exportadores de leite, principalmente a Nova Zelândia, né, com um sistema baseado em pastagens, certo? Esse outro mapa, ele nos traz o déficit, o balanço da produção leiteira em relação ao consumo. Então, aqueles países que têm a bolinha verde aqui é porque tem excedente de leite, ou seja, produz mais do que consome. E os países que têm a bolinha vermelha, eles precisam importar leite porque a produção não dá conta do consumo interno. Quanto maior a bolinha, maior é a sobra ou a falta, tá? Se nós olharmos aqui a Nova Zelândia, vejam a sobra de leite que tem esse país, né? O superávit de produção. Então, tem uma quantidade muito grande para ser exportada. A União Europeia, junto aqui, também tem uma quantidade bastante parecida. O Brasil ainda precisa fazer importação de leite para suprir a demanda interna, né? Isso aqui são dados de 2018, tá, pessoal? E aí o restante, a maioria dos demais países precisa importar, tá? O sul dos Estados Unidos tem alguma coisa aqui sobrando também. Eu tentei fazer uma sobreposição. Opa, parece que alguém entrou apresentando. Deixa eu voltar aqui. Foi? Voltou, né? Voltou. Obrigado. Vou avançar aqui. Então eu tentei fazer o quê? Ó? Desse mapa do custo de produção que eu tinha aqui, tentei juntar com esse outro mapa aqui do balanço da quantidade de leite. E aí nós temos um cenário assim, ó. Para saber qual o custo de produção dos países que têm leite sobrando para colocar no mercado internacional. Então analise o seguinte, ó, a Nova Zelândia que tem um excedente grande é um dos que tem o menor custo. Certo? Então, isso aqui nos dá um indicativo muito forte de que se nós quisermos competir no mercado internacional, se fala tanto em exportação de leite, né? Se nós quisermos competir nesse mercado, nós vamos ter que chegar com preços menores do que isso, né? O nosso custo de produção vai ter que ser muito mais baixo do que isso aqui para a gente conseguir competir lá fora. Tá? E quanto que esse mercado está disposto a pagar? A gente tem que lembrar que a demanda por leite, ela é elástica. É uma demanda que ela varia conforme o preço. Lá fora, o que o mercado está disposto a pagar é em torno de 33, 35 centavos de dólar, que a gente viu lá no gráfico anterior.
E aí vamos ouvir a nossa amiga dando recado ali, ó. Ninguém paga mais por menos. A gente tem que lembrar disso. Então, portanto, para ser exportado, o nosso leite precisa ser competitivo economicamente e de alta qualidade, né? O nosso leite precisa chegar lá fora com muita qualidade em termos de sólidos. O leite neozelandês é muito rico em sólidos, tá? E aí eu coloquei algumas manchetes aqui, que é só para nós analisarmos, tá? O que a gente não quer, pessoal, é que o produtor que a gente assiste, o que a gente acompanha, nós não queremos que nosso produtor fique preocupado com esse tipo de notícia, tá? Nós precisamos planejar um sistema que isole ele ou que pelo menos diminua a influência do macromercado sobre as propriedades. Tá, então aí tem algumas notícias que eu coloquei só para exemplificar. Então, essa questão também da pandemia que nós estamos vivendo hoje, com a questão do auxílio emergencial, a gente tem avaliado que tem impactado bastante no aumento da procura por queijos, principalmente, e isso tem alavancado bastante o preço do leite, né? Mas a gente não pode se planejar e nem planejar os investimentos na propriedade pelo valor que o leite está hoje, né? Porque a tendência é, até o final do ano, janeiro, fevereiro, a gente ter uma correção bem significativa no preço, que nós estamos no alto da curva hoje, né? Então, quando forem planejar investimentos, pensem na média do preço do leite dos últimos anos e não pelo valor que está agora, né? Se a gente for acompanhar as notícias, a gente só vê isso aqui, né? Hoje tá em alta, né? Então, geralmente a notícia é de alta no preço, é de altas no atacado, no varejo. Então, hoje o mercado está movimentado muito em função disso, né? E aí vem o seguinte, nós temos que analisar os reflexos da tomada de decisão que a gente faz dentro da propriedade. Eu trouxe um exemplo aqui, só para a gente, a título de comparação, tá? Eu penso em produzir 45 litros de leite, e aí eu posso fazer uma escolha por tipo de animal, tá? O sistema, qualquer sistema de produção, ele é baseado, a lotação dele, a lotação que você pode colocar, ela é baseada em quilogramas de peso vivo. Então, vamos imaginar que eu tenha um espaço para trabalhar com 1.200 quilos de peso vivo. Eu posso fazer a opção em trabalhar com 2 vacas de 600 quilos, ou eu posso optar por 3 vacas de 400 quilos. Vai ocupar exatamente a mesma área, tá? O que é que vai mudar? Vai mudar um pouquinho a questão da energia e a proteína para a mantença desses 3 animais aqui é um pouquinho maior, mas não chega a ser tão significativo, tá? Se eu quiser produzir 45 litros com esses 2 animais de cima, eu preciso uma vaca, que cada vaca produza 22 litros e meio. Já aqui embaixo, eu posso trabalhar com 15 litros de média. E aí a maioria das nossas pastagens tem capacidade de produzir 15 litros, é nessa faixa, tá? Um pasto bem manejado pode passar muito disso, tá? Pastagens polifíticas, que é a consorciação de pastos, elas podem produzir muito mais do que isso. Mas vamos trabalhar com essa média. Então, essas 3 vacas aqui, eu vou precisar suplementar em algum momento, sim, mas se eu for trabalhar com a média, esse pasto aqui ele é suficiente para alimentar esses animais, se eu der condições dessa vaca pastar o suficiente, né? Já para as vacas de 600 quilos, como elas têm que me dar 22 litros e meio, então acima dos 15 litros eu preciso fazer uma suplementação com ração, com concentrado. E então eu teria aqui em torno de 7 litros e meio de cada vaca para ser suplementado, né? Então se eu colocar aí, são 15 litros entre as 2 vacas para mim suplementar. Então se eu usar para cada 3 litros 1 quilo, eu tenho que colocar 5 quilos de ração para essas duas vacas aí, né? Para esses 2 animais. Então nesse caso, o custo da alimentação ele vai subir em torno de 10 centavos por litro, só o custo da alimentação, tá? Eu não vou falar de depreciação desse animal, que a tendência é ser maior, tá? E outros custos de sanidade que podem vir envolvidos nisso aí, né? Na primeira situação, eu vou ter 2 crias por ano. Já na segunda situação, eu tenho 3 crias por ano. Então, eu tenho que avaliar qual tipo de animal que eu vou trabalhar dentro da minha propriedade, de acordo com o sistema de produção que eu escolhi, certo?
Então, quando a gente fala isso, não é que a gente está abrindo mão da produção. Muito pelo contrário, ó, a eficiência produtiva ela é mantida, só que com menor custo. Isso aqui, qual que é o resultado? A gente não expõe tanto o produtor aos fatores que ele não controla. Então, esse produtor aqui, ele não é tão dependente do preço do milho, do preço da soja. Ele é menos dependente. Isso gera uma segurança maior para o produtor e para a cadeia do leite como um todo, tá? E aí, como eu já coloquei as pastagens polifíticas, aí, a consorciação das pastagens, ela vai aumentar muito a capacidade de produção de leite. Então, é só um exemplo para a gente comparar, né? Qual o reflexo das escolhas que a gente faz na propriedade. Esse trabalho ele é bem antigo já, tá? Ele é de 98, mas é muito interessante como eles fizeram essa questão aqui da avaliação, da participação de pastagens na dieta da vaca. O que os pesquisadores fizeram aqui? Eles avaliaram qual o percentual de pastagem na dieta dos animais e balizaram os custos aqui pela Nova Zelândia, que tinha a maior participação de pasto na dieta das vacas. 90%. Tá? Aquele país pequeno lá que exporta muito leite, eles têm 90% da alimentação deles baseada em pastagens. Então aqui tudo é 100, ó, na questão dos custos. Aí nós vamos para a Argentina, que tem 75% de pastagem na dieta. Se aqui foi 100 o custo de energia e combustíveis, na Argentina já foi 150, então é 1,5 vezes a mais. A mão de obra dobrou de valor. A sanidade deu 1,5 vezes e assim por diante. E aí não vamos detalhar um por um aqui, mas vamos lá para cima, ó, Estados Unidos e França, ó, 45, 55. Aí tu pega aqui o custo que tem de energia, ó, 4 vezes maior. Ou seja, diminuiu a participação de pasto na dieta, aumentou estratosfericamente os custos, tanto de energia e combustíveis, como de mão de obra, sanidade e todos os demais. Aqui é o custo geral, tá? Então, na soma geral, se a Nova Zelândia gastou 100, aqui gastou 1,5 vezes, a França 2,5 vezes, a Alemanha 3 vezes, Estados Unidos 2,5 vezes. Tudo isso é reflexo da participação de pastagem na dieta da vaca. Então, isso nos diz muito, é um indicador bastante importante, tá? A Alemanha tem uma peculiaridade aqui, que é o preço da mão de obra, que é muito caro para contratar mão de obra lá. Então, eles têm um custo altíssimo aqui quando necessita contratar pessoas, né? Então, só para exemplificar aqui que quanto mais pasto na dieta da vaca, menores vão ser os teus custos de produção. Esse trabalho aqui foi um trabalho feito no ano passado, o top 10 das propriedades produtoras de leite do Brasil. É uma publicação que sai todo ano. O que nos chamou a atenção aqui, quando eu e o Alisson, até a gente trocou algumas ideias sobre esse material, e nos chamou a atenção o seguinte, ó. Aqui nós estamos com o custo operacional, tá? Que é aquele gasto dentro do mês. Então, analise o seguinte, 42% dos produtores têm custo aqui entre 1,30 e 1,50. O detalhe é que a maioria dessas propriedades, obviamente, trabalha com confinamento, mas tem algumas aí também que trabalham baseado em pastagens, tá? Entre os 10 maiores produtores do país. Vejam aqui essa fatia da pizza aqui, ó. 11% dos produtores têm custo entre 90 centavos e R$1,10, tá? Desses produtores que foram avaliados aí. O outro gráfico, ele mostra se essas vacas têm acesso à pastagem e quanto tempo, tá? Então, a grande maioria, ó, não trabalha com pastagem, tá? Dessas propriedades maiores. Mas veja a coincidência, é claro que a gente não tem como dizer aqui que são as mesmas propriedades, mas 11% dos produtores disseram que praticamente todo ano, 9 meses ou mais, as vacas têm acesso à pastagem. Então, pode ser uma mera coincidência, mas nós acreditamos que não seja só coincidência, que justamente esses produtores têm o menor custo de produção aqui, ó. É o menor de todas as 4 faixas. Então, são produtores que trabalham também baseados em pastagens de alto potencial produtivo. Aqui eu trouxe um quadro para a gente analisar
a eficiência econômica dos alimentos. E fiz isso aqui ontem, trabalhando com a média das 5 propriedades, das 5 RTs que são acompanhadas em Ipumirim, e eu peguei os dados de 2019, tá? Exceto para os custos de silagem. O custo da silagem, eu trabalhei com uma planilha que o banco usa para financiamento, tá? Então, a média das 5 propriedades, o custo de 1 quilo de matéria seca de ração, tá? Eu já passei para a matéria seca aqui, deu, em 2019, em torno de R$ 1,69. O custo de 1 quilo de matéria seca de silagem, eu peguei e fiz a média aqui entre quem compra e quem produz. Tá? Quem produz tem um pouco menos de custo aqui. Tá? Se nós analisarmos a matéria natural, vocês vão me dizer, não, o custo que eu tenho por quilo de silagem é 14, 15, 18, 20 centavos. Eu compro por 20, eu compro por 17. Mas aí você tem que lembrar que não é tudo matéria seca. É mais ou menos 1/3 que é matéria seca. Então, vai me dar 3 vezes esse valor, tá? Então, a média entre essas duas situações ficou ao redor dos 38 centavos o quilo de matéria seca. Quando eu somei todos os custos de pastagem, nós chegamos mais ou menos a 5 centavos o quilo de matéria seca produzida. Tá? Aí eu pego e comparo o custo relativo. A silagem me custa 8 vezes mais o quilo de matéria seca e a ração me custa 34 vezes mais o quilo de matéria seca. Isso é um indicativo. Nós vamos analisar mais um. Qual que é a capacidade de produção de 1 quilo de matéria seca de ração? Se eu não descontar a mantença, eu posso considerar que ele produz 2 litros de leite. Em média, tá, pessoal? Tem rações que, obviamente, poderiam produzir mais em determinada situação, mas na média do uso anual vai ficar em torno disso aí. Se eu descontar a mantença, vai cair para 1,5 kg. Tá? A silagem, 1 kg de matéria seca pode me dar em torno de 700 ml de leite. É mais ou menos isso. Já o meu pasto perene, mais a pastagem de inverno está considerada aqui também, tá? Ela pode me retornar mais do que 1,6 kg de leite. Mais do que 1,5 kg de leite. Seguramente, tem pastos que dão 2 litros folgado, né? E aí, o que eu fiz? Eu comparei qual que é o custo por litro. Do leite produzido com ração, nós chegamos a 84 centavos de custo. Se eu produzisse leite só com silagem, ele me custaria 57 centavos, o custo da alimentação. Se eu produzisse com pastos perenes somente, o custo de alimentação sairia meros 3 centavos. Tá? Então, se eu pego e comparo novamente o custo relativo agora, eu tenho 18 vezes mais caro o leite produzido com silagem e o leite produzido com ração 27 vezes mais caro do que o leite produzido com pasto. Isso é importante para quê, pessoal? Para que nós tenhamos em mente que não é proibido usar ração nem silagem, muito pelo contrário. Nós precisamos usar. Mas nós temos que ter em mente essas diferenças aqui para que a gente não torne a ração e a silagem a base da nossa alimentação. Nós precisamos basear a nossa alimentação, o principal alimento tem que ser a pastagem. Por isso, por questões econômicas, não é uma paixão. Isso é uma decisão econômica que a gente tem que tomar dentro da propriedade. Para que o nosso leite seja produzido com um custo menor e a gente fique menos exposto às variações dos preços internacionais das commodities, né? E aí nós vamos insistir novamente, qual que é a base de tudo? Pastagens perenes e piqueteamento. Né? Estamos falando da eficiência econômica dos alimentos. Então, como é que nós vamos conseguir atingir uma eficiência econômica com esses alimentos e que eles tenham uma excelente qualidade? Somente trabalhando com o piqueteamento dessas pastagens para que a gente melhore o manejo dessas pastagens. Tá? E na terceira etapa nós vamos falar um pouco mais também sobre as recomendações de manejo. Antes da gente adentrar nessa parte, nós precisamos deixar claro o que não é produzir à base de pasto. Porque se vê muita
muitas situações em que o sistema acaba sendo entendido da forma errada, tá? Isso aqui, por exemplo, não é produzir à base de pasto. Isso aqui também não. Isso também não é produzir à base de pasto e isso também não é produzir à base de pasto. Tá? Nós precisamos trabalhar com genética adequada, com pastagens adequadas e adaptadas a cada situação de terreno, com instalações adequadas. Tudo isso é importante dentro da produção leiteira, a base de pasto também, né? Essas imagens também refletem o que não é produzir a base de pasto, né? Plantar morro abaixo, deixar a pastagem degradar, começou a aparecer formigueiro no meio da pastagem, pode se antenar que está degradando, tá? Então são situações que não refletem o que é a produção à base de pasto. Então vamos lá. Qual que é o primeiro passo quando a gente fala em produção à base de pastagens? É o planejamento forrageiro, onde a gente vai usar essa ferramenta para dimensionar o sistema produtivo. E a partir daí, sim, nós vamos conseguir colher uma pastagem em maior quantidade e com melhor qualidade. E aí nós saímos de uma situação onde a gente planejou essa propriedade aqui, ó, e há uns meses atrás eu tirei essa imagem no Google, e isso mostra o quanto é importante o planejamento de uma propriedade, e o quanto é importante a gente conversar com o produtor, trocar ideias até adequar o planejamento, para depois começar a implantação, e quando isso vira um compromisso, né? Vira um compromisso do produtor com o técnico. Então a gente tem um reflexo aqui na área exatamente do modo que foi planejado o sistema. E rodando muito bem, né? Depois tem mais algumas fotos desse local aí para mostrar. Então a pergunta é, por que produzir à base de pasto? Porque inúmeras experiências exitosas já provam que é possível, mais saudável e mais rentável, tá? Essa é outra imagem daquela mesma área, então hoje já sombreada, né, com água nos piquetes, já com sistema silvopastoril implantado. O corredor dessa área era assim, antes disso, e depois ele foi relocado e ficou dessa forma aqui. Então hoje os animais aqui têm conforto térmico, têm acesso à água, têm acesso à sombra, têm um pasto de excelente qualidade e têm condições de colher o que precisam para produzir leite. Então aqui sim nós estamos falando de produção à base de pasto. Da mesma forma em outras propriedades, tá? Vem sendo feito esse trabalho há algum tempo já. Só para enfatizar que esse trabalho ele não é planejar, implantar o sistema e a coisa vai rodar automaticamente. Não, isso aqui é constante. Você planeja, implanta uma parte do sistema, planeja, readequa o tamanho de piquete. É claro que eu já tenho que pensar nisso lá no início para não ter todo esse retrabalho, né? Mas o sistema não roda sozinho, tá? Ele precisa da mão do produtor, ele precisa ter um produtor que seja observador, ele precisa ter um produtor presente, que esteja observando o rebanho, que esteja observando a pastagem, que esteja pensando se vai entrar com os animais hoje ou vai esperar mais 1 ou 2 dias, analisando o ponto de entrada, o ponto de saída das pastagens. Tem que fazer a sobressemeadura. Tá? Aqui uma foto muito bonita também de sobressemeadura muito bem feita. Tem que continuar acompanhando a fertilidade, fazendo as correções quando necessário, tá? As correções em superfície. Precisa, de vez em quando, fazer uma coleta de solo, né? Pelo menos uma vez por ano. Cada 2 anos seria um limite máximo, mas para quem quer fazer um ajuste um pouquinho mais fino, eu já recomendo trabalhar com uma análise anual em cada gleba, tá? Porque o investimento é baixo e você vai adequando a adubação ano a ano. Tem que continuar trabalhando, fazendo roçada, fazendo manejo da pastagem. Tem que investir em criação de novilha e terneira, tá? Tem que pensar em consociação de pastagem. Tudo isso é importante dentro do sistema. E aí, resumindo essa parte do porquê pasto, né? Porque dormir bem não tem preço. A gente não precisa estar fazendo investimentos absurdamente altos para produzir leite com qualidade. Nós podemos produzir leite num sistema que nos permita trabalhar menos, nos endividar menos e dormir tranquilos.
Então vamos para a segunda parte aqui dessa primeira etapa, que é que pasto. Então, afinal, que tipo de pastagem a Epagri recomenda que seja usada no sistema de produção? As anuais, por que não? Porque não trabalhamos com pastos anuais de verão. Ciclo de produção curto, né? Se comparar um milheto, vai te dar 3 cortes, 4 cortes, se muito bem manejado. Se comparar isso com um Tifton, que facilmente passa de 8, 9 cortes em um ano, 10 cortes, dependendo da situação, não tem nem como comparar uma coisa com a outra, né? Aqui tu aumenta teu custo de produção, depende mais dos fatores climáticos, né? O Gerson deve estar aí acompanhando, ele sempre brincava com o pessoal, né? Dizia que pasto anual costuma esfolar o joelho, né? Porque o produtor ele precisa rezar um pouco mais para que a chuva venha, mas não venha de forma torrencial, porque se vier muito forte acaba levando embora a semente e o adubo. Então, são situações que a gente quer evitar, né? A degradação do solo pelo alto uso de implementos em cima desse tipo de área, né? Nós vamos ter mais erosão, mais necessidade de silagens, justamente porque o ciclo de produção é curto aqui. E uma capacidade de lotação muito baixa. Então, eu não consigo colocar o número de vacas por hectare que eu preciso pôr para viabilizar o meu sistema. Então, com pasto anual de verão, não dá para trabalhar na produção leiteira, baseada em pastagens. Então, por isso, a gente recomenda as pastagens perenes, que têm um maior potencial produtivo, o ciclo de produção é maior, e acaba contrapondo todos os outros pontos que as pastagens anuais aqui têm como desvantagem. Certo? Vamos adiante. Como é que a gente faz a escolha de uma forrageira? Primeiro eu vou pelo potencial produtivo, né? Eu vou ter que analisar quanto essa forrageira é capaz de me retornar em quantidade de matéria seca por ano. O segundo aspecto que eu tenho que prestar atenção é o ciclo de produção. Quanto tempo durante o ano essa pastagem pode ser utilizada pelo meu plantel? Valor nutritivo, palatabilidade também são fatores importantes. Adaptação ao solo e ao clima. A persistência e a resistência ao pisoteio. Se essa minha pastagem aceita uma sobressemeadura de inverno. Tá? Porque eu preciso, além de usar essa pastagem no verão, eu tenho que conseguir colocar aveias, aveia e trevo sobre ela no inverno, para que essa área não fique ociosa. Eu preciso analisar tolerância a doenças e insetos. E, por fim, a gente recomenda que nós tenhamos cuidado com as novidades e os milagres, né? Muitas espécies já surgiram como, vamos abrir aspas aqui, a melhor forrageira para a produção de leite, fecha aspas, né? Isso não existe. Nós vamos ver que em situações diferentes, espécies diferentes vão se adaptar. Não existe milagre. Em milagre em pacote, se falando de forrageira, menos ainda, né? Quando se fala em semente, então, a maioria dessas espécies, ou melhor, 100% dessas espécies, ela tem que ser reproduzida da forma vegetativa, então só com mudas. As melhores espécies de forrageira para leite são assim. A Epagri tem um trabalho com a missioneira gigante, se eu não me engano, para tentar fazer germinar, mas toda vez que eu trabalho com semente, eu tenho alguma perda, né, na geração seguinte. Eu não tenho garantia de pureza genética. Então, a gente sempre recomenda trabalhar com mudas, tá? A primeira que eu vou colocar aqui, que é uma das que a gente recomenda, é o Tifton 85. A Gigs também é possível trabalhar com algumas peculiaridades no manejo, tá? Ela pode ser utilizada também, mas eu vou deixar o manejo, então, para a etapa 3. O Tifton, ele pode nos retornar de 18 a 21 toneladas de matéria seca por ano, só o Tifton, e aí eu não considerei aqui a sobressemeadura ainda, né? Tem um alto valor nutritivo, vai depender do meu manejo, sempre, a qualidade da pastagem sempre vai depender do manejo que eu fizer. A proteína bruta pode chegar a 18% em algumas situações. A energia, entre 60% a 65%. Tem um ciclo de produção muito interessante, ó, podendo chegar a 240 dias. É resistente ao pisoteio, persiste bastante nas áreas.
Importante, que possibilita o consórcio e a sobressemeadura. Então, no inverno, aqui no sul, eu posso utilizar essa área, colocando aveias, azevém, trevos sobre essa área aí, para que ela não fique parada. E também nos retorna um feno de muito boa qualidade. Então, quem trabalha com Tifton sabe que ela tem momentos em que eu tenho bastante calor e umidade, ela cresce de uma forma muito rápida. E muitas vezes algum piquete acaba escapando do meu sistema de manejo, acaba escapando da altura ideal de entrada. Então, nessas situações, eu posso fazer a roçada e estar enfenando, porque eu vou ter um feno de altíssima qualidade para criar as minhas terneiras e novilhas dentro da minha própria propriedade. Algumas limitações dessa espécie dizem respeito aqui ao manejo e à fertilidade. Como ela é um híbrido, geralmente os híbridos são mais exigentes em fertilidade. A suscetibilidade à cigarrinha, mas também é uma questão de manejo aqui para não permitir um sombreamento excessivo no dossel da pastagem, para que eu não tenha a formação da espuma, que serve de abrigo aí para as ninfas da cigarrinha, né? Ele vai exigir roçada, isso aqui não tem erro, em algum momento do ano você vai ter que roçar. Por esse motivo, nós devemos evitar os terrenos com pedra ou os terrenos acidentados, porque entrar com uma roçadeira numa área dessas fica complicado, né? Então, uma pastagem de excelente qualidade que pode ser usada em áreas planas e sem pedra, que aí eu posso aproveitar os eventuais excedentes de produção de pasto que eu vou ter durante o ano. Eu trouxe algumas imagens aqui também da Gigs, que essa, para mim, é a Gigs melhor manejada que eu conheço, né? Que era uma propriedade que a gente acompanha mensalmente aqui do André Senger, né? Aqui em Pumirim. Uma propriedade que maneja muito bem, aprendeu a manejar Gigs e consegue uma qualidade muito bacana. Eles me autorizaram a colocar o carimbo aqui, né, Diana? E aqui tem a Epagre. Então, esse foi um trabalho conjunto da Epagre com o produtor, que ao longo dos anos transformou essa área aqui numa área muito bacana para se trabalhar com produção de leite, né? Vamos para a próxima aqui. O capim pioneiro e BRS curumi. São duas espécies que são parentes, né? O BRS curumi, ele foi um melhoramento que foi feito com o pioneiro. Ele tem o internódio mais próximo, tem o internódio mais curto. Então, o curumi tem essa característica de ter uma relação de folha-caule maior, né? Então, ele acaba sendo um pouco mais nutritivo em função disso, porque folha é mais digestível do que caule, né? Mas, em contrapartida, ele se tornou um pouco tenro demais, e na base dessa planta, como ela é manejada um pouco acima das demais espécies, a altura de entrada é um pouco mais alta, e a de saída também, a gente acaba tendo um sombreamento na base da planta, que facilita com que as ninfas da cigarrinha consigam atacar. Então, o curumi, ele tem uma produção bastante interessante, uma qualidade boa, mas, em contrapartida, ele é suscetível à cigarrinha, né? E aí, alguns produtores já me perguntaram sobre esse BRS capiaçu aqui, né? Por enquanto, eu vou classificar ele como uma novidade milagrosa daquelas, né, que eu mostrei antes ali. Então, não encarem ainda como milagre, vamos aguardar os estudos, né? E essa espécie ainda tem que vir para a região para a gente testar e aí, a partir daí, tomar algum encaminhamento, né? É muito mais usado para corte, vamos dizer assim, não para pastejo, né? Mas ainda tem que ser estudado. As vantagens do pioneiro e do curumi. Ele chega a produzir mais de 40 toneladas de matéria seca por hectare, é uma produção altíssima. Só que, em contrapartida, se você comparar ele com o Tifton, ele tem um ciclo mais curto, ele vai ter um ciclo de 180, 200, 210 dias. Então, ele dá um volume muito grande, mas num período menor de tempo. O valor nutritivo é excelente, ele chega a ter 18% de proteína, é muito bom. A palatabilidade é boa, a relação folha-caule também. E tem uma boa tolerância ao estresse hídrico, né? Aqueles momentos em que chove menos, esse pasto é um dos que
consegue aguentar um pouquinho mais, porque ele tem maior capacidade de reserva de água dentro dele, né? Quais são as limitações? Tenho que evitar terrenos acidentados, ele também é exigente em fertilidade, é suscetível à cigarrinha, e não recomendado para sombreamento. Onde eu quero trabalhar com silvopastoril, eu não devo utilizar o capim pioneiro, porque ele não se adapta bem a áreas de sombra. Aqui algumas áreas do pioneiro sendo implantado, né? Bem fácil de implantar se você fizer com capricho, enraizar as mudas bem direitinho antes de colocar no campo. Ele fecha muito bem e tem um volume muito grande. É uma baita opção para pequenas propriedades. Para quem tem uma área menor, é muito interessante ter uma areazinha de pioneiro junto na propriedade, né? Uma outra espécie é a Hemartria. Também, ó, não vou ficar me atendo muito nessa parte aqui, porque isso aqui é muito variável, tá? Conforme o manejo que a gente faz. O que eu vou destacar da Hemartria? A Hemartria se adapta bem à umidade, terrenos encharcados e tal, e terrenos pedregosos. Por quê? Porque ela é uma das espécies que não me exige roçada. Como ela é uma espécie muito tenra, a vaca tende a rebaixar ela um pouquinho mais. Então, mesmo que eu perca, às vezes, o ponto de manejo dela, eu posso colocar os animais e eles vão consumi-la. Tem maior facilidade aqui também de sobressemeadura e consórcio nessa grama, tá? Que é uma espécie que possibilita isso. Limitações, ela se multiplica somente por mudas, também é suscetível a cigarrinha, e ela tem baixa competitividade com invasoras, certo? A Hemartria, ela tem algumas peculiaridades de manejo que tornam ela diferente das outras espécies, porque eu tenho que ter mais cuidado com consumo de rebrote. Eu não posso permitir que a vaca consuma o rebrote dela. Então, num piquete que a vaca passou, eu tenho que dar no mínimo 20 ou 28 dias de intervalo. E aí, claro, vai depender da época do ano, se ela cresce mais ou cresce menos. Mas eu tenho que deixar ela rebrotar. Nós vamos falar também sobre a altura de entrada e saída lá na etapa 3. E a gente vai detalhar um pouco melhor como é que eu faço para decidir o momento de entrar e o momento de tirar as vacas, certo? Essa é uma grama que a reserva energética dela fica um pouco mais próxima, até acima do nível do solo, então não posso deixar a vaca rebaixar muito, porque eu vou fazer com que ela se prejudique e não consiga mais rebrotar a contento. Aqui também algumas imagens da Hemartria. Essa aqui é uma área de 5,8 hectares. Essa Hemartria tem mais de 20 anos, seguramente mais de 20 anos. Aqui também a vaquinha na sombra, né, nessa mesma área de Hemartria. Muito bem manejada, bastante adubada, né, uma área que tem esse cuidado. Então acaba que você tem uma persistência bastante grande desse pasto ao longo do tempo, certo? E as áreas de pedra acaba sendo interessante utilizar ela muito em função da facilidade de consumo que os animais têm. A missionária gigante é uma outra opção. Aí o detalhe para ela, o destaque é o ciclo, que chega a 270 dias, isso aqui equivale a 9 meses de pastejo. E aí, se eu fizer uma boa sobressemeadura aqui, eu praticamente fecho o ano com pasto, né? Ela tem uma característica de ser bastante adaptada à sombra, por isso eu posso usar ela no sistema silvopastoril. E ela tolera muito bem o frio e geadas leves. Precisa ser uma geada muito forte para que ela sapeque as pontas dela, né? No geral, é uma grama muito recomendada aí para áreas de morro, que eu não consigo fazer roçada, e áreas que eu quero trabalhar com sombra, né, ou onde o sobreamento é um pouquinho maior. Áreas expostas para o sul também acaba sendo muito interessante usar isso aqui, tá? Porque a face sul, um terreno com a face sul é muito pouco, tem pouca insolação, e aí acaba sendo uma espécie interessante para essas áreas. Também tem a limitação de só se multiplicar por mudas, e tem um menor vigor de rebrote. Eu tenho que ser mais atento ao manejo, tanto da missionária gigante quanto da Hemartria. Aqui também algumas imagens. Vai muito bem o consórcio de amendoim forrageiro com essa espécie, só que a gente tem visto que quando implanta as duas espécies ao mesmo tempo, a missionária gigante e o amendoim forrageiro, mesmo que eu deixe 2 metros entre o amendoim forrageiro e plante a missionária gigante de meio metro, mesmo assim o amendoim forrageiro tende a fechar antes. Ela demora um pouco na implantação, essa é uma outra limitação dela.
Passa de 4 meses aí para ela fechar direitinho e eu poder usar a área. Mas é uma espécie bem promissora e bastante tolerante também à acidez e outras características que os nossos solos já têm ao natural, né? Que também é uma imagem de uma unidade de referência aqui de Ipumirim. Eu e o Alisson fizemos essa visita, se eu não me engano, há uns 3, 4 meses atrás. Que também já está implantando o silvo pastoril. Aqui tem quase 4 hectares de missioneiro gigante, então é uma área bem expressiva. E uma outra opção são as pastagens consorciadas. Aqui sim eu consigo fechar quase 30 toneladas de matéria seca por ano, com a sobressemeadura no inverno, claro. E aí eu consigo ter um longo ciclo produtivo. Eu vou reduzir a minha necessidade de silagem para praticamente 30 dias. É óbvio que isso aqui está baseado no que a espécie é capaz de me entregar, ou no que o conjunto de espécies é capaz de me entregar num ano normal, um ano em que o clima corre bem. Agora, tem aqueles anos em que o clima não colabora, e aí eu tenho que ter uma reserva de silagem um pouco maior. Por isso, a gente nunca deve trabalhar no limite, sempre com um pouquinho de folga, né? Aqui eu consigo um bom valor nutritivo, né? Tem menos necessidade de adubos nitrogenados, porque as leguminosas aqui já vão fazer o trabalho de fixar a parte do N atmosférico, então aqui eu posso reduzir um pouco a adubação nitrogenada. Então já consigo um resultado um pouco melhor com os consórcios, só que eles são bastante exigentes em manejo de fertilidade. Então não posso simplesmente implantar e esquecer lá, eu tenho que ficar de olho na fertilidade do solo para que eles respondam à altura. E aí não precisa imagens melhores do que essas aí, né? Hemártria com trevo, aí eu tenho missioneira gigante consorciada com amendoim, com trevo vermelho, branco, e tem uma salada aí. Essa também é uma propriedade aqui do município de Ipumirim que a gente acompanha. E o produtor tem em torno de 5 hectares, se apaixonou por missioneira gigante. Também não é uma coisa que eu recomendo para vocês, encher a propriedade com uma espécie só. Isso também não é bom. Mas aqui é uma questão de paixão pela espécie. E nessa propriedade nós fizemos uma avaliação. Esse trabalho tá para sair. Onde a gente comparou a eficiência de pastejo em cima de uma área de missioneira gigante, comparada à área onde ele tem o amendoim forrageiro. Tá? Então, as colunas em cinza são a eficiência de pastejo em cima da área que tem o amendoim forrageiro consorciado. Então, reparem que todo mês, todo corte, a eficiência de utilização desse pasto ela é maior onde tem a leguminosa. E também, nesse outro trabalho, deu para perceber que quando eu tenho uma leguminosa consorciada, que no caso a missioneira gigante com o amendoim forrageiro, ela acaba jogando um pouquinho mais de produção lá no outono. Provavelmente pela fixação biológica de nitrogênio que o amendoim promove, eu consigo manter uma produção maior mesmo nesse mês aqui, que já é um mês de escassez de pastagens. Então acaba sendo bastante interessante essa ferramenta também para deslocar um pouco da produção lá para o outono, que é onde eu preciso uma produção maior, onde eu já tenho um déficit maior de pastagens, né? E chegando quase ao final, tá? Só trazer que a questão da consorciação, ela também é interessante. Esse autor aqui nos mostrou o seguinte, que eu tenho mais flexibilidade no manejo quando eu faço consorciação. Se nós pegarmos aqui, um azevém com 19 dias solteiro, nessa primeira coluna aqui, as vacas consumiram em torno de 12,5 kg de matéria seca. E elas produziram 16 litros de leite. Tá? E aí eu tenho azevém com 35 dias, azevém com trevo branco com 19 dias. Essas colunas do meio. Aí se nós compararmos a primeira com a última coluna, vejam só. Eu tenho azevém com 35 dias de idade. Aqui ele tinha 19, ó. Mas aqui tem trevo branco consorciado. Tá? Eu tenho trevo branco nessa área. Então aqui, nessa situação, mesmo com 35 dias de rebrote, as vacas mantiveram o consumo. Elas continuaram consumindo 13 quilos de matéria seca, ou melhor, consumiram até mais matéria seca do que no azevém solteiro com 19 dias, e mantiveram a produção de leite. Então, quando eu trabalho com leguminosas, eu tenho
pelo menos a chance de errar no manejo, né? Quando eu errar o manejo não vai ser tão grave, porque a leguminosa ela contribui para o consumo ser maior e para que a produção de leite se mantenha. Então, para resumir e finalizar a nossa conversa, se tem morro ou tem pedra, trabalhe com missioneira gigante ou hemártria. Se eu tenho uma área plana sem pedra, eu vou trabalhar com Tifton 85. Se o terreno for encharcado, eu vou trabalhar com hemártria. Se a gleba que eu vou utilizar é sombreada, então eu vou trabalhar com missioneira gigante ou o consórcio da missioneira gigante com amendoim forrageiro, que é bastante interessante. Para pioneiro e curumim, eu tenho que preferir as áreas planas, e os trevos eu não devo trabalhar com eles isolados. E aí o recado final é esse aqui, ó, consorciar sempre que possível. O consórcio ele é muito interessante em todos os aspectos. Certo, pessoal? Eu agradeço. Esse seria o fim da primeira etapa. Eu acredito que nós levamos em torno de 50 e poucos minutos, aí quase uma hora. Eu agradeço a presença de todos, a atenção de vocês. Agradeço a paciência em terem me aturado aqui por quase uma hora. E fico à disposição se houver dúvidas aí do pessoal. Alisson, eu volto a palavra contigo aí. Bom, Ned, eu acho que foi muito proveitosa a palestra, o assunto abordado, da maneira como foi abordado, muito bom. Temos um questionamento, por enquanto, no grupo no WhatsApp, Ned. O Marcos Portaluppi, de Lindóia, ele tá falando que tentou implantar trevo na pastagem, mas ele é muito seletivo ao adubo de suínos. Ele acaba sumindo e gostaria de saber qual o motivo disso ocorrer. Certo. Marcos, o seguinte, ó, a maioria das propriedades que trabalham com o esterco líquido de suínos tem essa dificuldade, tá? Raras exceções conseguiram que o trevo de ressemeadura de um ano para outro conseguisse se estabelecer melhor. Ele vai se adaptando à condição que tu tem na propriedade, né? Por que isso ocorre? A função do trevo no sistema é fixar nitrogênio atmosférico. Então, ele vai pegar o nitrogênio presente no ar, nós temos em torno de 78%, se não me falha a memória, né, nitrogênio atmosférico. 78% do ar é nitrogênio, então a planta leguminosa ela tem a capacidade de pegar esse nitrogênio do ar, fixar no solo, né, por causa da simbiose que ela tem com o rhizobium na raiz dela. Se vocês já arrancaram feijão, soja, qualquer leguminosa, ela vai ter na raiz dela uns nódulos, umas bolinhas pequenas. Aquele é o rhizobium da leguminosa que é responsável por fazer essa fixação de nitrogênio. Quando eu faço um aporte muito grande de nitrogênio no sistema, essa planta vai entender que a função dela está atendida. Por exemplo, se eu trabalhar com uma adubação pesada de ureia, ou qualquer outra fonte de nitrogênio prontamente disponível, eu vou fazer essa planta entender que a função dela está atendida e ela não precisa existir no sistema. Então, ela vai reduzindo a participação dela no consórcio, vai diminuindo a participação dela ali com o passar do tempo. O dejeto líquido de suíno, se ele não estiver muito bem fermentado, ele tem bastante nitrogênio disponível, prontamente disponível. E isso acaba acarretando justamente nessa regressão do trevo, né? Então, qual que é a estratégia? É tentar trabalhar com armazenamento na esterqueira até maior do que exige o IMA para fazer o licenciamento ambiental, né? O ideal para qualquer adubo orgânico seriam pelo menos 180 dias de fermentação para estar bem estabilizado, né? É óbvio que 4 meses já é bom, mas se eu conseguir trabalhar com armazenamento um pouco maior ou com as bioesterqueiras, onde eu tenho 2 compartimentos, eu vou ter condições de fermentar muito melhor esse dejeto e ele vai chegar na minha pastagem com o nitrogênio menos disponível. E aí eu vou prejudicar um pouco menos o trevo. Mas, via de regra, onde a propriedade tem dejeto suíno é um pouquinho mais difícil de implantar. Mas com esse cuidado da fermentação do dejeto, eu posso, ao longo do tempo, conseguir ter trevo também na propriedade. Nédio, outro comentário aqui do Marlon Pickler, acho que você deve conhecer ele.
Uhum. Ele gostaria de saber se esse problema com adubo com o dejeto líquido de suínos pode ocorrer também com amendoim forrageiro consorciado com uma espécie de gramínea. Então, a lógica do raciocínio que eu fiz, ela seria a mesma. Eu não tenho visto propriedades que usam dejeto líquido de suíno com trevo. Aliás, o Valdecir Corso, se não me engano, tem dejeto de suíno e tem amendoim forrageiro em algumas áreas. Mas eu acredito que o tamanho das áreas não seja suficiente para a gente fazer uma avaliação disso também, né? No momento, eu não teria elementos suficientes para afirmar isso, mas eu acredito que ele seja menos suscetível do que o trevo branco, do que os trevos em geral, né? Eu acredito que essa condição ela seja um pouco menos prejudicial para o amendoim forrageiro do que para os trevos. Mas é claro que teria que avaliar. Sendo leguminosa, o aporte excessivo de nitrogênio vai prejudicar a participação dela no consórcio, isso é certo, né? Agora, para dar um esclarecimento mais pontual, a gente teria que avaliar com mais tempo e com uma quantidade significativa de área aí para a gente poder afirmar isso aí. De mais um questionamento agora no chat do próprio Google Meet, o Alexandro Mosley está fazendo a pergunta, foi comentado o curumim, que ele possui um ciclo mais curto. Ele gostaria de saber se é possível fazer sobressemeadura nele. Certo, Alex. Olha só, o curumim e o pioneiro, eles têm um ciclo ao redor ali de 180, 200, 210 dias, né? O que a gente tem recomendado em termos de sobressemeadura para essas duas espécies? Você trabalhar com a aveia e a vica. A vica comum vai muito bem, né, nessas áreas. Por que não trabalhar com azevém? Porque tanto o pioneiro quanto o curumim, eles têm um rebrote muito precoce. Ali por setembro, início de outubro, no primeiro sinal de calor que vier, essas duas espécies vão rebrotar vigorosamente. E aí, se tu tiver azevém no consórcio da sobressemeadura, geralmente o azevém já vai estar passado. Se tu estiver trabalhando com azevém precoce, né? Então, tu vai largar as vacas ali naquela área para consumirem o azevém e elas vão acabar fazendo o quê? Vão consumir o broto do pioneiro ou do curumim e vão rebaixar e o azevém vai sobrar. Uma boa parte do azevém vai sobrar e vai ficar acamando. Vai ficar em cima do pioneiro ou do curumim, no caso, dificultando o rebrote. Então, por esse motivo que a gente não recomenda trabalhar com azevens em cima do pioneiro e do curumim. Mas com a aveia e a vica dá para trabalhar, é um consórcio bastante interessante, funciona muito bem. Não surgiu questionamentos novos, né, por enquanto. Gostaria de fazer um comentário contigo, À vontade. aproveitando a sua palestra. 2 pontos, basicamente. Quando tu comentas lá daquele dado das propriedades, das maiores propriedades lá, são as 100 maiores produtoras de leite do Brasil, né? Só essa situação que aumenta ainda mais a confiabilidade dos dados que tu está passando para nós. E outro ponto, acho que muito importante que tu passou na apresentação de hoje foi o cálculo do custo da alimentação por matéria seca, né? Eu acho que que são dados mais estatísticos, digamos assim, né? Não que a gente consiga produzir leite, por exemplo, só à base de silagem, por exemplo, mas eu acho que o nível de informação e a relevância, o impacto que isso traz no custo da alimentação é muito importante a gente ter um pouco da noção e explica uma pequena percentagem do porquê a Epagre recomenda esse tipo de sistema produtivo, né? Obrigado pela correção, Alisson. Se eu não me engano, eu falei em 10, né? Realmente, o dado não teria relevância se fossem 10 propriedades. Foi bom você ter lembrado isso aí. E de fato, a outra parte ali vai muito em direção ao que a gente vem tentando sensibilizar os produtores a adotarem como sistema de produção de leite, né? Tivemos mais alguma pergunta por aí?
Gostaria de ver se alguém gostaria de fazer a pergunta ao vivo no Meet também, né? Que é um dos motivos de nós estarmos usando a plataforma hoje. Ou se alguém tiver algum comentário, também quiser contribuir com a discussão, vai ser muito bem-vindo. Acredito que não temos pronunciamentos, Nédio. Tu gostarias de encerrar ou podemos finalizar já? Eu acho que você pode finalizar por aí mesmo. Eu agradeço a atenção de todos e a gente se encontra aí também na próxima etapa, que vai ser no dia 24, né, Alisson? Isso, dia 24. Beleza, deixa contigo o encerramento aí, então. Valeu, um abraço. Muito obrigado, Nédio. Eu acho que foi muito proveitoso à noite, trouxe informações muito importantes e vão de encontro ao que a gente vai discutir na semana que vem, dia 24, mesmo horário. Gostaria de ressaltar aqui o grupo do WhatsApp, pessoal, vai ficar ativo até a gente finalizar esses dias de 3 encontros de capacitação. Após isso, a ideia é a gente finalizar o grupo para que não vire mais um grupo que a gente tenha. Fiquem à vontade para mandar questionamentos, sugestões no grupo, ele vai ficar ativo indefinidamente até o momento de finalizar esses 3 encontros. Na quinta-feira que vem, a gente vai ter um encontro, eu vou mandar, os links vão chegar também por meio do grupo. Caso queiram repassar esse convite a demais agricultores da região, fiquem à vontade. E damos por encerrada a noite, esperamos todos, agradecemos muito a continuarem conosco até esse horário e nos encontramos na semana que vem num próximo link que a gente vai enviar. Muito obrigado a todos.